Gestão de saúde é a pauta de hoje aqui no Rumo Certo. Como o empreendedor e também o colaborador podem lidar com o esgotamento mental e quanto isso pode comprometer a produtividade e o resultado nos negócios. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma edição especial do Rumo Certo, aquela edição semanal de quase uma hora. E seja muito bem-vinda também a nossa convidada, Michele Silveira, psicóloga e logoterapeuta, falar com a gente lá do Rio de Janeiro. Que bom tê-la aqui conosco, Michele. Um prazer. É um prazer a gente poder dividir conhecimento, né? Então, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Ótimo, é um prazer nosso recebê-la e que bom que você dispõe do seu tempo aí para a gente conversar, um tempo precioso, eu imagino, e compartilhar também todo o seu conhecimento para a gente levar a outros empresários, outros empreendedores, colaboradores também. Essa pauta que lida com saúde mental, tem sido cada vez mais importante, né? Mas para além da discussão, vamos falar de ações também que podem trazer esse assunto para dentro das corporações e melhorar não só nos resultados, sendo pragmático, mas melhorar na qualidade de vida das pessoas, né, Michele? Então, tem muito assunto para a gente conversar, por isso a gente dispôs aí de quase uma hora para isso. Agora eu queria conhecer um pouquinho antes da sua trajetória enquanto psicóloga, profissional e do trabalho que você desenvolve hoje também. Conte para a gente e depois a gente entra na conversa. Então, eu tenho mais de 25 anos, um pouquinho mais de profissão. Eu me formei com 20 anos como psicóloga. Tinha um professor até que brincava dizendo que eu entraria no Guinness, que eu seria a psicóloga mais jovem. E ali começou a minha trajetória na saúde mental. Na verdade, começa antes, né? Quando você começa a estudar. E desde então, eu sempre fui apaixonada pela clínica, mas um psicólogo recém-formado fica mais complicado e permanecer na clínica, e eu fui para RH. E fiquei durante muitos anos com RH. Cheguei a diretora de RH de uma empresa. E concomitantemente com a parte clínica. Depois de um tempo, eu resolvi deixar essa parte do RH. Na verdade, foi na pandemia. E depois eu investi e fiquei somente com a minha clínica, que estou até hoje. Você tem uma clínica no Rio de Janeiro hoje? Tem uma clínica de psicologia, onde tem psicólogos, psiquiatras. A gente foca nessa parte da saúde mental mesmo, neuropsicólogos. E, na verdade, a saúde mental, ela foi tabu durante muito tempo. E que bom que as pessoas estão conseguindo abrir, principalmente na empresa, essa coisa da saúde mental, porque é importantíssimo. No tempo que eu trabalhei no RH dessa empresa, eles costumavam brincar falando que eu cheguei para causar, que eu fui o coração, eu trouxe o coração da empresa. Porque é extremamente importante esse assunto da saúde mental, a gente abordar esse tema, a gente falar, a gente trazer a consciência, a gente questionar, porque uma coisa que é muito importante, tá? Não existe saúde sem saúde mental. Não existe saúde física se a gente não priorizar a saúde mental. Não tem como. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso e tenha isso em mente. Porque era um tabu muito grande. Na época que eu estudava e assim que eu me formei, que já tem bastante tempo, era um tabu muito grande falar sobre isso, trazer isso. Os psicólogos, os psiquiatras então, mas os psicólogos, se você ia para uma terapia, não, eu não sou louco. Não é isso. Saúde mental é para todo mundo, independente se você tem algum transtorno ou não. Pois é, havia um preconceito, né? Mas hoje, o que caracteriza saúde mental? O que a gente pode considerar como saúde mental e dentro das corporações, principalmente? Na verdade, a gente está falando de saúde mental. Quando a gente traz à tona esse tema saúde mental, a gente fala de uma qualidade de vida, né? E a gente sabe que qualidade de vida ela pode ser através de exercício físico, alimentação, mas a gente fala de momentos estressores e momentos prazerosos.
E quando a gente consegue equacionar esses momentos estressores, esses momentos prazerosos e momentos de descanso nesse meio, a gente consegue dizer que temos uma boa saúde mental. Porque, assim, esses temas que a gente fala hoje, ansiedade, burnout, depressão, enfim, transtorno do pânico, todas essas coisas, eles sempre existiram, né? Só que a gente sabe que a gente vive, a gente está vivendo um momento pós-pandêmico. E a pandemia, as pessoas que passaram pela pandemia se assemelham, existe um estudo que se assemelha das pessoas que passaram por uma pandemia, são quase que um pós-guerra. Então é algo muito forte, né? E a gente vive esse advento pós-pandêmico. Então, todos esses temas de saúde mental, eles sempre foram falados, né? Só que nunca foi levado em consideração, levado em conta. Então, quando a gente fala de empresa, a gente precisa pensar naquelas pessoas que é um ser humano, que ele precisa ter descanso, que ele precisa ter momentos prazerosos, que ele precisa ter um lugar saudável para trabalhar, saudável para executar as suas atividades laborais. Então, quando a gente fala de saúde mental, é isso, é o corpo e a mente estando em harmonia no dia a dia. É um equilíbrio, né? Exatamente. Agora, quando você fala de um lugar saudável, não necessariamente físico, é isso? Não é uma estrutura exatamente? Ou também? Na verdade a gente pode dizer também, né? Mas não é só isso, não é uma estrutura física, né? É ambiente mesmo acolhedor. Olha, você até colocou no início quanto à logoterapia. E a logoterapia, só para poder explicar e chegar a isso, tá? A logoterapia, ela é a terapia do sentido. Ela é a terceira escola vienense, que veio de Viktor Frankl, terceira escola vienense. A primeira foi de Freud, a segunda foi de Adler, e a terceira foi de Viktor Frankl. E a logoterapia é a terapia do sentido. Vou explicar bem a função para poder a gente entender. E por que eu estou dizendo isso? Porque na logoterapia a gente fala que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, quando a pessoa consegue perceber que o seu trabalho, que as suas atividades laborais, ela tem um porquê, até esse ambiente físico se torna mínimo. Então, quando eu estou falando de ambiente saudável, eu estou falando daquelas pessoas que chegam para trabalhar, tanto home office ou na empresa, mas que conseguem entender um porquê daquilo, daquela sua atividade laboral, e conseguem também entender aquele ambiente acolhedor, né? Onde a gente consegue entender que os colaboradores tenham esse mesmo norte, né? De que cada um tem um porquê. Sim. A gente precisa seguir esse porquê, esse norte de sentido, digamos assim. Então, como você falou, não é somente o ambiente físico, é entender o porquê, para quê e trazer sentido para aquilo. Isso é muito importante. Pois é, mas me causa uma curiosidade dos fatores que interferem nesse porquê. Porque há formas de se estimular esse porquê, o desenvolvimento dele, e há outras de desestimular ao mesmo tempo, não é? Ele está envolvido ou depende muito de fatores para que esse meu propósito, trocando porquê por propósito, uma palavra já um pouco desgastada, mas tem fatores que interferem nesse porquê, não é? Basta que eu tenha um porquê? Olha só, quando a gente está falando de porquê, eu vou começar falando um pouquinho lá atrás sobre os desejos, tá? Primeiro de tudo, os desejos são muito importantes. A gente entender os nossos desejos, a gente entender o porquê que a gente está ali. A gente consegue, a partir daí, começar a entender, começar a ver esses porquês. Esses porquês
porquês, eles não têm como ser sanados, né? A gente consegue entender, mas ele não tem como ser sanado pelo outro. Tem que ser algo que a gente tem que conseguir entender a partir dos nossos desejos e dos nossos anseios. E junto disso, concomitantemente, quando a gente pensa nas questões dos porquês, porque assim, deixa eu construir uma linha de raciocínio. Quando a gente está falando de colaborador, quando a gente está falando de empresa, nem sempre, a gente sabe que é muito importante, tá? O dinheiro, mas nem sempre a remuneração financeira é o mais importante. Nem sempre a remuneração financeira é esse porquê, é esse desejo. Muitas das vezes, por isso que eu falei de ambiente acolhedor, muitas das vezes a pessoa, isso eu já vi várias vezes durante esse meu tempo como diretora de RH, várias vezes a pessoa queria acolhimento, a pessoa queria as pessoas ao seu redor. Então as pessoas juntas, como equipe, como acolhimento, trazia e saciava esse porquê. Entendi. Então, não necessariamente existem coisas individuais, tá? Características individuais que são importantes que se levem em conta. Mas não necessariamente, porque às vezes é uma baita empresa, é aquela empresa que traz tudo, só que não sacia esse desejo dele, né? Agora, se a gente teve aí a pandemia como uma influência e talvez despertar muitas questões ligadas à saúde mental, por outro lado, a gente teve a tecnologia também muito mais presente, né? No nosso dia a dia, nos negócios, nas empresas, acaba ao mesmo tempo causando, eu diria, quase que uma ansiedade, uma aflição pela busca, pela correria, pela produtividade. A tecnologia, ela, não sei se posso usar esse termo, mas ela atrapalha numa saúde mental, ela pode ajudar também. Como lidar com a tecnologia que é necessária, sem ao mesmo tempo ficar doente? Você sabe que até a água em excesso não é saudável. Então, assim, a tecnologia é algo maravilhoso, é algo que nos trouxe para um outro patamar, né? E aí eu falo isso porque, assim, na minha época de faculdade não tinha esse acesso à internet e tudo, era mesmo na biblioteca para estudar. Então a gente sabe que isso trouxe muito. Mas a gente também sabe que o excesso de qualquer ferramenta, como eu brinquei falando da água, mas é verdade, o excesso de qualquer ferramenta realmente traz uma insanidade mental, né? Porque a gente falou de sanidade, de saúde, uma falta de saúde, uma insanidade. Não no sentido patológico, mas no sentido mesmo de trazer uma angústia, uma dor e até trazer um transtorno. Isso realmente. Só que a gente sabe que o momento que a gente vive, que é esse momento pós-pandêmico, que nós somos antes da pandemia e sociedade é outra após a pandemia. Ok. Então, a gente não pode esquecer isso, que o ser humano é um antes e outro depois. Só que uma coisa que é muito importante, tem até um escritor, se eu não me engano, coreano. Eu não vou conseguir dizer o nome dele agora, porque aqueles nomes coreanos para mim são mais complicados, mas ele fala desse excesso de produção. Que a sociedade está nesse momento de excesso de produção, de precisar... É até um escritor, ele é bem famoso, ele é um escritor na contemporaneidade, ele está trazendo bastante coisas interessantes. E ele fala muito sobre esse excesso de produção. A gente sabe que a gente vive numa sociedade onde a gente realmente precisa produzir. Só que as pessoas estão esquecendo que aí eu consigo ver muitos transtornos que chegam na minha clínica a partir desse excesso de produção. Porque assim, as pessoas precisam ser produtivas. Eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso ser útil. Eu tenho muitos pacientes que às vezes chegam na minha clínica, trazendo até essa questão da tecnologia, que vão ter que recomeçar. Pessoas um pouco mais velhas que vão ter que recomeçar, e isso traz uma angústia muito grande, porque não conseguem entender nada de tecnologia, mas precisam recomeçar. Então, assim, o excesso de produção, eu preciso ser útil, eu preciso produzir, traz uma questão meio automática para as pessoas. Eu preciso produzir.
diminuir, mas você precisa também deixar de produzir, porque é salutar a gente deixar de produzir. Por exemplo, no início a gente estava falando, né, que eu agora estou no ritmo de férias. Já voltei, mas não voltei 100%, então estou no ritmo de férias. É extremamente salutar esse momento. Eu não preciso produzir a todo momento, eu preciso produzir, mas eu não preciso somente produzir. Fazendo quase que uma analogia aí para a tecnologia, então, que o celular precisa ser recarregado para funcionar, a gente também precisa, né? Eu também tive essa sensação de uma folga, de um tempo agora de fim de ano, e você volta até mais eficiente, né? No que diz na sua memória, você lembra do nome das pessoas com mais facilidade. Eu comentava isso em casa essa semana até. Diz que parece que eu voltei um pouco mais centrado e é efeito do relaxamento, talvez, né? É claro que é preciso mesmo produzir, mas aí a gente tem que criar estratégias para isso então, né, Michele? Como as empresas podem lidar com isso ao mesmo tempo, também voltando lá para aquela questão do equilíbrio, de sim usarmos da tecnologia, ela é importantíssima, ela gera competitividade nos negócios, gera eficiência nos processos, mas com equilíbrio. Isso pode ser, tem que ser compulsório, talvez, para chegar a esse equilíbrio, parecendo contraditório, mas como é que se lida com isso no dia a dia, dentro das corporações? É de cada um de nós também ter essa noção? Na verdade, sim. Seria muito interessante que cada um de nós pudéssemos ter essa noção, né? Mas a gente sabe que a realidade de várias empresas, as pessoas precisam produzir, dependendo do seu mercado, do seu nicho, precisam produzir, precisam estar o tempo todo ali. Existem empresas que colocam alguns tipos de estratégia, 20 minutos, meia hora, dá uma parada, uma hora, dá uma parada, que consegue, porque assim, o nosso cérebro, ele está o tempo todo trabalhando. Quanto mais a gente força, mais ele vai. Só que chega um momento que ele não aguenta. O nosso cérebro, ele consegue mais ou menos uns 2 anos sob pressão, né? Uma pressão antes de adoecer. E quando a gente não desliga, quando a gente está falando das tecnologias, né? Quando a gente não desliga também esse excesso de tecnologia, esse excesso celular, computador e outras tecnologias, a gente continua trabalhando, o nosso cérebro continua produzindo. E como eu falei, o cérebro ele consegue durante 2 anos. Depois disso ele começa a adoecer. E por isso que a gente vê muitas doenças aí, por conta desse excesso de estímulo. A gente está falando de um mundo, de uma contemporaneidade, onde a gente já tem um excesso de estímulo. São redes sociais, são as tecnologias, são as pessoas que dizem que as outras precisam produzir. É a sensação que você tem de que você também precisa produzir o tempo todo. Então, o que eu penso, Sandro, o que eu penso é que as empresas seria interessante que todas elas trouxessem um tempo, né, que pudesse as pessoas produzir, mas que conseguisse fazer paradas durante o dia. Né? Não sei, meia hora, uma hora, sei que nem sempre pode, né? Mas que isso seria interessante. Aquele momento do cafezinho é extremamente salutar, de você sentar, sair do seu local e ir para aquela salinha do cafezinho para você conseguir parar, respirar, falar bobagem, amenidade. Mas você parou, desfocou, volta, respirou e volta outra vez. Cada caso é um caso, cada empresa adapta a sua maneira, né? Mas tem quase que padronizações aí nessas orientações, nessas dicas que são muito interessantes mesmo, né? Uma boa risada, jogar a conversa fora, que seja lá 5 minutos, realmente faz muita diferença. Bom, Michele, diga. Durante o tempo que eu fui diretora de RH, uma das coisas que eu percebi na empresa que foi muito instintivamente, tá? Não foi de propósito. Mas quando eu recebi as pessoas na minha sala, né, os funcionários, que eu escutava os funcionários, seja por algo pessoal, começava sempre por questão da empresa, né? Eles queriam falar alguma coisa da empresa. Mas aí depois acabava vindo por questões pessoais. Isso fazia um bem tão grande, mas tão grande, era aquele momento de escuta. 5 minutos, 10 minutos, e a produtividade aumentava tanto naquele momento ali, que era algo surreal. Mas como eu falei, foi algo instintivo, acho que deu certo, então eu comecei a receber.
Não, acredito. Sem contar que ali, num bate-papo, você pode descobrir talvez um grande problema que você pode ajudar a resolver, né? Um problema pessoal, um problema tal, que a pessoa não tem abertura, às vezes, para falar, num cafezinho, de repente ela fala e aí você tem ali na mão, talvez, o protagonismo de tentar resolver uma situação, que é muito legal por outro lado também. Michele, vamos fazer um intervalo rapidinho? A conversa é tão boa, né? Mas a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, seguindo a sequência, que eu quero falar um pouquinho mais sobre resultados aí, voltando lá para a questão do pragmatismo das empresas, que elas buscam resultados sim, e investir em saúde mental é resultado no final das contas, né? É quase que dinheiro no caixa, se é essa a questão que a gente precisa falar. Mas né? Porque parece discurso, é importante, é interessante, todo mundo sabe, todo mundo vê casos de burnout acontecendo toda hora, mas não se dá conta do quanto isso é métrico, né? Isso ao mesmo tempo é métrico. Vamos ser aqui, então, trazer para as exatas. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha e a gente segue nessa conversa na sequência, tá bom? Combinado com você aí de casa, você da sua empresa também? A gente volta já já com o Rumo Certo. De volta com o Rumo Certo, hoje edição especial, quase 1 hora de conversa, dada a importância do tema. Estamos falando hoje sobre saúde mental nas empresas, para você colaborador, para você empreendedor também. Então seguimos para mais um bloco, são 3, tem mais 2 blocos ainda para discutir sobre esse assunto. Continue aqui comigo, vamos lá para o Rio de Janeiro, conversar com a Michele Silveira, continuar a conversa. Ela é psicóloga, logoterapeuta. O primeiro bloco já foi bastante interessante, bastante instigante. Fiz uma provocação para você lá na virada de bloco sobre resultados, métrica, mas antes eu lembrei de uma outra coisa interessante aqui. A sensação que eu tenho, e aí remetendo à sua história profissional, é de que todo RH devia ter uma psicóloga, um psicólogo lá dentro, não é não? Faz diferença, mas os RHs estão mudando nesse sentido, então não? Na verdade, o RH, na minha época que eu estudava, era somente dos psicólogos. Depois, já início de formada, lá para os anos 90, início de 2000, se eu não me engano, eu posso estar errada a questão desse dado que eu vou falar, mas é mais ou menos nessa época eu me lembro que os pedagogos também entraram. E aí depois veio uma faculdade de RH, né? Que, se não me engano, não sei se é curso técnico, eu posso ser leviana falando isso, mas que trouxe também administradores e outros tipos de profissionais. Mas eu penso que seria muito saudável para as empresas que tivesse sempre uma psicóloga mesmo. Você tem na sua demanda, na clínica, muitos empresários, empreendedores também, e que demanda mais eles têm trazido, têm levado? Hoje, o que eu vejo muito é a questão do burnout. Realmente, a questão do burnout, dos transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, eu vejo muito. E aí, várias questões a gente pode trazer. Alguns, por conta desse excesso de produção, por precisar produzir, por precisar estar sempre pronto para essa produção. E a gente sabe que não tem como uma pessoa estar 100% todos os dias. Nós não somos robô. Nem a máquina fica, né? Imagine a gente. E o que eu vejo muito na minha clínica é isso. Eu atendo muita gente, né? Muitos empresários, muitos empreendedores. E esse excesso da produção, esse excesso de precisar ser produtivo, de precisar acompanhar a tecnologia, né? Acompanhar essa contemporaneidade desse advento da internet, pós-pandêmico, gera uma ansiedade um pouco maior que reverbera para o corpo. Essa é a questão. Pois é, Michele, falando de saúde mental, as consequências são muito visíveis, né? Volto a falar do burnout, né?
Agora, é uma questão que devia ser tratada como preventivo, não é não? Como é que as empresas, os empresários e também a gente enquanto colaborador, enquanto profissional, começa a perceber, independente dos sinais, mas começa a entender de que é preciso se preocupar com isso. Porque não é mais comum de que as pessoas, depois de esgotadas, é que vão procurar o tratamento, enquanto que o tratamento devia ser preventivo, não? Então, olha só, para a gente falar sobre isso, a gente precisa começar lá no iniciozinho, tá? Que eu vou contar até um caso aqui rapidinho, que eu fazia seleção também, né? Lá na empresa que eu trabalhava. E eu me lembro bem que num grupo que eu fiz essa seleção, um rapaz, ele falava muito, era muito dado e tinha um senso de liderança muito grande e falava, se colocava, e uma outra muito calada, muito na dela, mais tímida, ok. Só que a vaga, e ele estava certo de que ele ia conseguir, só que a vaga que a empresa estava oferecendo era uma vaga, se não me engano, para o saque, e eles iam trabalhar durante um tempo numa sala, sozinhos. Se eu pensasse em colocar aquele rapaz naquela vaga, ele era maravilhoso, mas não tinha condição, porque ele era muito falante, ele era muito líder, ele ia adoecer. Então, quando a gente está falando de prevenção, eu acho que essa prevenção começa aí. Quando a gente consegue desenhar verdadeiramente cada vaga, vamos começar para a vaga para depois para o dia a dia, né? Quando a gente começa por aí, desenhando a vaga, entendendo o perfil daquele candidato, que precisa, como ele precisa como ele precisa ser para casar nessa vaga, a gente já começa a entender que uma pessoa tímida, como eu falei, uma pessoa não tímida, tá? Mas uma pessoa um pouco mais introspectiva, né? Porque tímida não tinha como trabalhar com saque, uma pessoa mais introspectiva, que para trabalhar sozinha naquele ambiente onde ela, o telefone, que trabalhava com saque, seria essencial. E não uma pessoa líder que, enfim. Quando a gente começa falando sobre, lá no início, a questão de desenhar com exatidão, com precisão, essa questão da vaga, a gente já vai eliminar 30%. Depois disso, a gente começa a pensar, né, nessa realidade do dia a dia. Será que as pessoas que estão juntas, elas conseguem entender o objetivo de estar ali? O objetivo não é bem a palavra, tá? O sentido de estar ali, porque o sentido é algo pessoal, ok, não é a gente que cria, ele vem e a gente entende que esse é o sentido. Será que as pessoas conseguem entender o sentido de estar ali? E será que as pessoas conseguem entender o sentido daquela produção? Porque quando a gente consegue entender o sentido daquela produção, isso eu estou falando porque eu trago muito isso para os pacientes que me procuram, burnout, a gente trata os sintomas, tá? Mas depois a gente precisa tentar trazer sentido para aquilo. E trazer o sentido para aquilo, até porque a pessoa precisa continuar trabalhando, a gente precisa junto entender esse sentido. Então, vamos lá. Uma pessoa que trabalha com caixa de supermercado, vamos supor, né? Mas eu não consigo achar sentido para aquilo. Como assim você não consegue achar sentido? Mas por que não tem sentido? Você ali, de frente, recebe uma pessoa que naquele momento você fala bom dia, atende com um sorriso, não vai trazer sentido para o seu trabalho, porque não está trazendo sentido para a vida daquela pessoa que está passando. Isso é o sentido nas mínimas coisas. Então, quando a gente começa lá na seleção, e trazer sentido para o dia a dia, para o trabalho individual daquele colaborador, a gente consegue amenizar muito a questão da saúde mental nos funcionários. Muito, muito mesmo. Isso que maravilha isso. Por isso que eu digo que precisa de uma psicóloga nos RH. Você foi toda psicóloga aí quase, né? Nessa seleção que você fez com o menino e a menina, né?
E é importantíssimo, porque a questão técnica é importante, né? A gente tem falado bastante aqui também na separação e queria que você me falasse um pouco sobre isso também, sobre as habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Elas vão perdendo quase que um pouco, não digo perdendo valor, né? Mas ganhando muito valor as habilidades comportamentais, né? E aí o quanto isso tem sido um ativo forte mesmo, né? Na hora da seleção, na manutenção depois, né? Porque há um ditado, né? De que as habilidades técnicas, enfim, esqueci o termo, mas as habilidades técnicas, elas contratam, mas as habilidades comportamentais acabam demitindo. É isso mesmo? Você tem percebido isso mais? Faz sentido? Faz muito sentido. Na verdade, as habilidades técnicas contratam e as habilidades comportamentais permanecem a pessoa no cargo ou podem demitir. Porque, assim, num processo de RH, a gente consegue perceber muita coisa. Eu acho que o profissional, e aí eu vou falar que o psicólogo, né, trazendo que seria interessante que tivesse um psicólogo em cada empresa, o psicólogo consegue perceber. A gente tem meios para isso, para poder entender essas questões comportamentais, que são extremamente importantes quando a gente pensa no processo de contratação. A gente sabe que a técnica é essencial, mas que a parte comportamental é muito importante para poder manter esse emprego, para poder trazer produção para essa empresa, para poder, ou até demitir, como você falou, né? Mas assim, para poder trazer números. A gente precisa ter um olhar não somente para o técnico, mas para o comportamental. É muito importante. Senão a gente contrataria só máquina. E aí tem um grande desafio dos gestores, né? É claro que não se pode responsabilizar de todo a empresa para dar condições, é importante sim. Cada um de nós também, enquanto colaborador, enquanto profissional, tem que buscar, né? É uma via de mão dupla, né? Mas aí a gente precisa cada vez mais de gestores, eu diria, mais sensíveis, talvez, ou com uma preparação ainda maior para enxergar, né? Às vezes um profissional, como você colocou lá na seleção, tem um potencial para uma determinada área e não tem para outra, né? Você salvou um profissional e não colocando numa área restrita para todo o potencial que ele teria, né? Você fez um bem enorme para aquele profissional que certamente em outro lugar ele talvez tenha encontrado a vaga que se adequava, né? Olha como é curioso, né? Mas enfim, eu fiz o convite lá e a provocação da gente falar de resultados. Isso é importante a gente trazer também, né? Tem o pragmatismo dos negócios, que as empresas buscam sempre, a lucratividade, o negócio, mas tudo a ver com a saúde, né? Como você disse lá, ela afeta depois a saúde física. Mas então, como é que a gente consegue mensurar isso? Como é que as empresas conseguem mensurar do quanto o investimento ou a atenção à sanidade mental resulta em lucratividade no final das contas? A gente começa a mensurar, né? A gente começa a entender que algo não está legal pela quantidade de falta, né? O absenteísmo, né? O famoso absenteísmo. A gente começa a entender que as coisas não estão legais. Que tem algo que está acontecendo nessa dinâmica da empresa, enfim, nas coisas do dia a dia, né? Dessa empresa. E quando a gente fala, quando a gente está trazendo aqueles colaboradores que já não tem mais essa vontade de estar ali, não tem mais essa vontade da produção, né, de vestir a camisa da empresa, de produzir, a gente precisa prestar atenção. Quando é uma coisa assim que está acontecendo com muitos, aí a gente tem que prestar atenção que tem algo da empresa, né? Talvez alguma coisa precisa ser mudado, alguma coisa precisa ser mexido para conseguir a gente continuar nessa produção. Mas existem aqueles casos pontuais que são muito importantes que a gente pense. Porque às vezes tem um colaborador que ele é muito bom e ele tem total potencial, mas em um determinado momento ele não está conseguindo produzir.
esse olhar humanizado, ele precisa acontecer, porque se ele realmente é um ótimo colaborador, mas por algum momento, naquele momento, ele não está conseguindo produzir, alguma coisa está acontecendo na vida dele. Só que, infelizmente, tem muitas empresas que não conseguem ter esse olhar humanizado, né? Eu conheço casos de pacientes que já chegaram no meu consultório, eu não estou conseguindo lembrar nenhum na empresa que eu trabalhei, mas no meu consultório, que nem era um salário maravilhoso. Eu não sei te precisar o valor, porque esse tipo de coisa eu falo no consultório, mas assim, eu sei que nem era um salário maravilhoso. Mas o fato dele ser escutado na empresa era muito importante. Quando eu falo escutado, assim, num determinado momento ele teve um problema com a mãe e ele não conseguiu durante um tempo trabalhar. A empresa, sem problema nenhum, a empresa segurou. Óbvio que a gente sabe que tem interesse da empresa, mas eu estou contando esse caso específico. A empresa segurou durante um tempinho, não colocou para ele no INSS durante um tempinho e depois ele voltou com gás total, produzindo assim perfeitamente. Então, assim, existe aquela coisa geral, né, que a gente sabe que quando é uma coisa que está acontecendo com vários colaboradores, a gente tem que pensar porque muito provavelmente é questão da empresa. Mas existem casos pontuais que a gente precisa tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, por que ele não está produzindo, porque... E aí são casos e casos. Não, maravilha, eu gosto muito dessa ideia do ouvir, né? E aí a gente está entrando já nas estratégias, talvez falamos um pouco lá no início, mas queria explorar com você um pouquinho mais uma estratégia eficiente e que muitos profissionais também defendem, que é o feedback, né, dentro das empresas. Formalizar isso mesmo, né? Queria que você me falasse um pouco mais sobre o quanto é importante essa ação da escuta aí do líder, do gestor, mais do que talvez de chegar lá e impor ou colocar condições para o trabalho. Mas é mais um intervalo. Vou pedir que a gente tome mais uma aguinha e aí volte na sequência aí, trazendo mais esse assunto e a gente vai para a finalização no último bloco. Tá bom, Michele? Combinado. Combinado com a Michele, combinado com você aí de casa, eu tenho certeza, você aí da sua empresa. A gente faz um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo. Já já voltamos. Já estamos de volta com o Rumo Certo e tenho certeza você está aí conosco e é muito bom ter você conosco aqui no Rumo Certo de hoje. Estamos falando sobre saúde mental para você empreendedor, para seus colaboradores. Não vamos perder tempo, continuar nessa conversa? Aqui comigo a psicóloga e logoterapeuta Michele Silveira. Michele, vamos lá, a gente falou ali da importância enquanto resultado, né, no último bloco aí, porque se a gente perde um colaborador, por exemplo... Se um colaborador produz menos, aquilo é resultado financeiro lá no final das contas. Não é uma ausência física só ali, né? Mas, enfim, a produtividade ela vem depois nos números. E agora, Michele, também um ponto importante que a gente fez referência é sobre a escuta, né? Do quanto é importante se estabelecer também algumas posturas que podem ajudar na prevenção à saúde mental, né? E aí a gente entrou na questão do feedback. Queria que você me falasse disso. Como é um feedback eficiente lá, resgatando, voltando um pouco à sua função de RH, de diretora de RH. Como você vê isso, a importância de um feedback e por onde ele deve seguir? Olha, você sabe que o feedback, eu sempre costumo dizer, e costumava dizer bastante na época da empresa, que é algo extremamente importante. Porque quando a gente norteia para o colaborador o que está acontecendo, a gente consegue mostrar o que a empresa está pensando e consegue entender um pouco mais. Mas existem algumas coisas assim que a gente precisa pensar quanto a um feedback, tá? O feedback, ele positivo, primeiro de tudo, é o colaborador e o seu gestor, é o colaborador, ou o pessoal do RH, mas enfim. O feedback, ele primeiro de tudo, ele tem que ser trazido, ele tem que ser dado de uma forma muito tranquila.
tá? Tem que ser dada de uma forma que a gente precisa mostrar para aquela pessoa a importância da pessoa na empresa. E quando for um feedback negativo, a gente precisa fazer isso sozinho, tá? A gente não pode trazer isso para outras pessoas. E quando é um positivo, também pode ser sozinho, mas também pode trazer na frente de outros colaboradores. Porque isso é muito importante, que a gente consiga, que os outros colaboradores também possam ver que a gente está vendo e que a gente aplaude aquele comportamento, que a gente reforça, serve até como reforço positivo, né? Aquele comportamento daquele colaborador. Então, esse feedback, como eu falei, ele seja de uma forma individual, é o mais importante, principalmente quando ele for negativo. Mas quando ele for positivo, ele também é muito importante que ele seja individual, mas caso possa fazer de uma forma na frente de outros colaboradores, também é muito importante, porque a gente precisa nortear sempre, escutar o colaborador, mas a gente precisa nortear sempre o que a empresa está pensando, o que está bom, o que não está, o que a gente precisa mudar, como a gente vai fazer daqui para frente. Esses feedbacks são extremamente importantes que a gente passe. Isso é tudo na vida, mas sim, na empresa é muito importante, porque cai tudo muito no automático, sabe? Vou lá, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu fui contratado para aquilo e eu vou fazer aquilo. Peraí, você não é uma máquina, o colaborador não é uma máquina, o empresário não é uma máquina. É muito interessante e importante que haja esse feedback para a gente poder entender e nortear como gestor, mostrar para ele a empresa está satisfeita ou não está, vamos lá, vamos ajustar, e que o colaborador possa colocar também as suas questões, as suas angústias. Olha, realmente, isso eu errei, não, vamos lá, eu vou fazer dessa forma, não, eu não acho legal fazer dessa forma, eu não quero, enfim, não sei como seria, porque é algo individual. Mas que esse feedback, esses momentos assim são muito importantes, para que não fique somente no automático, corta e cola. Sim. Para que possa ter algo a mais nisso daí. Ótimo, ótimo. Mas você defende duas coisinhas. Você defende uma periodicidade, não necessariamente. E qual é a linguagem desse feedback ali? Como é que se acontece essa dinâmica ali, né? Porque é comum a gente ver mais quase que na linha da imposição. Olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Você fez errado isso, aquilo outro. Tem uma defesa, uma corrente de defesa de vamos sentar aqui e ouvir primeiro você. Enfim, parece coisas muito básicas, mas tem uma linguagem que faz diferença na eficiência aí de um feedback, né? Sim, sim. Como você falou, a questão do tempo para se fazer esses feedbacks, tá? Existem alguns feedbacks que eles têm que ser pontuais. Então, a gente não pode pensar em tempo. Aconteceu alguma coisa, a gente precisa pontuar. Então, esses não estariam inclusos a isso daí, digamos, né? Mas eu penso que um prazo de 3 em 3 meses, que as pessoas pudessem fazer, aí eu estou tirando aqueles feedbacks pontuais que a gente precisa corrigir, falar, algo que está mais assim urgente no momento. Mas se fosse algo que a gente pudesse colocar um período, seria muito interessante que as empresas pudessem fazer esse feedback pelo menos de 3 em 3 meses. É óbvio que cada um tem sua realidade, cada empresa tem sua realidade, mas seria muito interessante, porque num período de 3 meses a gente consegue perceber bastante coisa, a gente consegue entender, até questão de produção, de 3 a 6 meses a gente consegue entender bastante coisa. Então, assim, vamos falar de um feedback, de uma avaliação, de um feedback que a gente pudesse fazer de 3 em 3 meses. Isso é muito importante, seria a minha sugestão. E questão de vocabulário, eu penso que quando você coloca, né, e aí eu estou falando da minha realidade bastante, que eu via muito, quando você coloca num lugar muito distante da hierarquia, né, eu estou aqui e você está aqui, a coisa não funciona. Quando você consegue trazer para você, entendendo, isso é muito importante,
entendendo, falando, trazendo que você entende que aquela pessoa é humana, que aquela pessoa tem desejos, tem anseios, tem questões, que nem todo dia você está bem. Você consegue humanizar aquele feedback. Porque assim, a gente sabe que a pessoa foi contratada para produzir determinada coisa e trazer benefícios para a empresa. Ok, isso a gente não está questionando. Mas quando a gente consegue humanizar, e aí eu não estou falando humanizar somente com gírias, humanizar mesmo de colocar para aquele colaborador de que a empresa entende de que ele é humano, de que ele tem anseios, desejos, defeitos, qualidades, enfim. Mas que vamos pontuar determinadas coisas, vamos falar como a empresa viu, como a empresa coloca, para que a gente possa sempre melhorar o empenho daquele colaborador. Ótimo. Outras estratégias que você considera interessantes, digo aí, talvez palestras, cursos, enfim, que dá para adotar, independente do tamanho das empresas, mas sempre dá. A gente tem hoje também facilidade de muito conteúdo via internet, mas que é importante trazer para a discussão, pelo menos, né, para começar. Olha, antigamente, né, as pessoas usavam muito aquelas palestras motivacionais. Eu nem sei se essa, hoje em dia, continua sendo uma estratégia muito boa, aí é uma opinião pessoal do que eu vejo. Justamente por isso, pelo excesso de informação, pela facilidade das informações. Então, se você quer ouvir alguma coisa motivacional, basta você abrir uma rede social que tem várias coisas ali. O que eu penso que é muito interessante é que alguns treinamentos específicos, e não estou falando treinamentos técnicos, são importantes, treinamento técnico também, mas não é só isso. Alguns treinamentos específicos que a gente lida com a parte emocional, e aí eu vou dar alguns exemplos, a gente consegue trazer um respiro, um novo ar, novo gás, seria melhor falar, para aqueles colaboradores. E aí existem várias coisas, existem profissionais que podem fazer dinâmicas durante um tempo, sei lá, vamos botar, vou conjecturar e trazendo também para a realidade o que já aconteceu. Vou trazer uma coisa que aconteceu na época que eu trabalhava nessa empresa. A gente fez um treinamento, não era muito comum isso acontecer, quando eu entrei a gente fez. A gente foi para um hotel, tem muitas empresas que isso é super normal, tá? E a gente passou uma tarde, uma manhã e acabar depois do almoço. E a gente fez um treinamento, mas não era um treinamento específico da parte técnica, era um treinamento humanizado. Era algo que ia trazer diferença na parte emocional do funcionário. A gente fez técnicas, dinâmicas, enfim. Aí depois a gente teve um almoço no hotel e nós íamos continuar. Mas a gente entendeu que aqueles colaboradores precisariam de um momento de lazer juntos. E aí nós terminamos, obviamente que a gente já tinha fechado isso antes, nós terminamos esse treinamento, digamos assim, né, esse momento no Pão de Açúcar. Fomos todos pro Pão de Açúcar. Para a gente poder ter esse momento de interação. Isso trouxe um renovo, porque foi somente com gestores que a gente fez isso, mas isso trouxe um renovo quando a gente conseguiu entender, e eu me lembro que eu fiz até uma dinâmica com os animais, assim, eu trouxe algumas coisas, assim, cada um se descreveu perfeitamente, falando sobre os animais, e a gente conseguiu, a partir dali, eu me lembro, dessa dinâmica específica, a gente conseguiu fazer umas mexidas e entender também, uma colaboradora específica que eu estou lembrando aqui, que a gente exigia determinadas coisas para ela, mas que ela não conseguia, porque não tinha essas características pessoais, né? E aí a gente conseguiu mexer. Então eu penso que esses tipos de treinamento, como eu falei, não treinamentos técnicos, são importantes, muitos, mas isso a gente consegue até em cursos EAD, enfim. Mas esses momentos de não somente de convivência, tá? Mas que a gente pudesse trazer esses momentos de treinamento humanizado, né? Uma palestra, tudo bem, tá? Mas assim,
dinâmica, um convívio, uma coisa que a gente pudesse trazer. Isso me traz muito benefício para a empresa. Interessante. E às vezes é para além do investimento, né? Digo, financeiro, né? É uma postura, é uma iniciativa, tem várias alternativas que podem trazer esse... É uma sensação de pertencimento que dá, né? De orgulho para o colaborador, né? E satisfação aí para o empregador, né? Para o gestor. E aí a gente está falando tudo de saúde mental nesse processo todo. A gente está indo para o fim... Diga. Você trouxe essa questão do pertencimento, é muito importante a gente falar, que é muito importante quando o colaborador se sente esse sentimento de pertencimento. É muito importante. É extremamente saudável e importante. Eu já atendi muitos pacientes em consultório, não na empresa, mas em consultório, porque isso é uma coisa que eu prestava muita atenção nisso também, se sentir pertencente. E reverbera, né? Reverbera, né, Michele, nos corredores que são perigosos, às vezes, porque é onde se fala mal e aí pode se falar bem. Vamos mudar esse jogo. Se reverbera em casa, na sociedade. Exatamente. É uma corrente tão interessante. Às vezes, nossa, é pela sensibilidade, como a gente discutiu bastante aqui. Michele, mas a gente tem, assim, 2 minutinhos, eu acho, para encerrar, mas eu não queria deixar sem falar num outro tema ou numa outra questão importante, que é a mulher neste contexto todo. Eu sei que você tem um trabalho específico, teve aí o mais forte com a mulher, enquanto empreendedor, enquanto profissional também, que a gente sabe é um diferencial. As empresas precisam dar mais atenção para isso também, é preciso ser feito de alguma maneira. Como é que a gente traz a mulher para esse contexto aí de saúde mental também e cada vez mais de inclusão também, né? Inclusão em todos os sentidos, mas aqui trazendo para a mulher, para a gente concluir essa conversa aí, você que é uma defensora desse tema. Na verdade, se a gente fosse entrar nesse tema, a gente teria que ter pelo menos 2 programas, né? Quem sabe? Vamos fazer a sugestão. Essa questão da mulher, porque assim, a mulher hoje em dia ela tem um papel, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é funcionária ou empreendedora ou gestora, mas ela precisa também trabalhar, né? E isso é algo que traz muita ansiedade para a mulher, essa execução de vários papéis. Não que o homem não tivesse, mas a gente sabe que a gente ainda está numa sociedade muito machista, que a mulher executa muitos mais papéis do que o homem. E é muito interessante, porque se a gente fosse entender os pormenores da mulher, infelizmente, tá? Mas assim, se a gente fosse colocar ferro e fogo, as mulheres na época do período de fertilidade talvez não fossem contratadas, porque as mulheres são mães e são mães de verdade e é um momento importante. Então, assim, existe a necessidade de um olhar maior para a mulher nesse sentido, tá? De que a mulher executa vários papéis, a mulher tem uma diferença hormonal durante o mês. No tanto que eu não sei se você sabe, não existe sushi woman, né? Só existe sushi man. Porque a mulher durante o mês mexe muito, então a nossa temperatura corporal muda. Então precisa ter uma regularidade durante o mês para poder fazer sushi. A mulher não conseguiria. Então, assim, esses pormenores, que são os hormônios, a questão da maternidade, a questão do próprio corpo, da TPM, enfim, são esses pormenores que eu penso que seria muito interessante que a empresa olhasse isso com mais carinho. Né? Obviamente que a gente sabe que existe uma questão muito do vitimismo da mulher. Tem muita mulher que se coloca muito no papel de vítima e que, não, eu não posso, eu não consigo. Não, peraí. Vamos entender que, sim, nós temos diferenças fisiológicas, mas que, sim, a gente consegue muito fazer várias coisas. Muito melhor, eu diria até. Mas, enfim, vamos lá. Olha, eu quero, a partir de um erro aqui, um erro de não ter dado tanto tempo para esse tema,
propor um acerto, que é uma segunda conversa com você num outro momento. Aí vamos falar só sobre a importância da mulher enquanto relacionar com saúde mental, enquanto empreendedora, colaboradora. Enfim, por hoje, tenho que te agradecer muito por essa conversa. Foi um aprendizado e tanto aqui. Foi um prazer conversar com você aqui no Rumo Certo. Tenho certeza de que quem está em casa, quem está na sua empresa também vai aproveitar muito aí do compartilhamento do seu conhecimento, das suas dicas aqui para a gente. Michele, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, de verdade. Muito bem. A você de casa, você da sua empresa, agora me resta também agradecer e muito pela sua participação aqui com a gente dessa maneira, pela sua audiência aqui com a gente no Rumo Certo. Volto no próximo programa. Forte abraço. Até mais.